Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, domingo de Pentecostes, solenidade de Pentecostes, solenidade da vinda do Espírito Santo. Eu já quero pedir a você que possa se inscrever no canal, compartilhar e deixar aí seus comentários e o seu like. Isso é muito importante para a divulgação da palavra de Deus. Bom, vamos à liturgia de hoje. Essa liturgia que é solene por si só, porque está falando daquele que o padre Roio Marinho diz que é o grande desconhecido. Ainda não se sabe, muitas pessoas ainda não conhecem a pessoa do Espírito Santo. Sim, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma coisa, não é uma força somente. Não, o Espírito Santo é terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Ele que dá vida à Sagrada Escritura, é Ele que ressuscitou Jesus dos mortos, é Ele que ainda muda o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo, é Ele que faz a igreja caminhar ao longo desses 2000 anos, é Ele que dá força, Ele é a mola propulsora, é Ele que dá vida às Sagradas Páginas. Esse é o nosso amigo, o nosso consolador, aquele que São João chama de Paráclito, aquele que é o nosso advogado, aquele que está junto conosco, aquele que é de mil imagens, né? Ora é fogo, ora é água, ora é vento, ora ele está representado na figura de uma pomba. Esse é o Divino Espírito Santo. E hoje, com muita alegria, nós celebramos a solenidade de Pentecostes. E é maravilhoso para nós, irmãos, porque nós temos um advogado que é por nós, que caminha conosco, que nos sustenta na caminhada. Veja, a primeira leitura de hoje, que é a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é a passagem tradicional. Dizia lá que os discípulos estavam, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um barulho como se fosse uma ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceu então línguas de fogo que se repartiam e repousavam sobre cada um deles, que pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Aqui o evento de Pentecostes, um evento que mudou a realidade, por exemplo, dos apóstolos, que de medrosos passaram a mártires. Que Pedro, na primeira pregação, ele já converte mais ou menos 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Aquele que estava com medo, aquele que estava trancado, quando vem o Espírito Santo, ele então coloca sua vida a serviço do Evangelho. Ali, de fato, a igreja começa a se manifestar ao mundo. No dia de Pentecostes, a igreja então se dá a conhecer. Jesus já tinha alicerçado em Mateus 16, ele já tinha confirmado e investido Pedro de poder. Nós vimos isso em meditações passadas, quando Jesus pergunta 3 vezes se o ama. E agora, em Pentecostes, a igreja então começa de fato a sua caminhada, a sua peregrinação nessa terra para converter os nossos corações. Nós precisamos nos perguntar algo: qual é a obra do Espírito na nossa vida? Nós temos, os atributos, nós dizemos que Deus Pai, Ele é o Criador,
que Deus Filho, ele é o Redentor e que o Espírito Santo, ele é o santificador. E isso cai muito bem para o Espírito Santo. Por quê? O que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida? O que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida? Ora, ele não quer fazer outra coisa a não ser queimar em nós tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é do homem velho, o Espírito Santo quer queimar em nós. Por isso cantou bem Frei Gilson, né? Aquela música, vem Espírito, vem queimar meu coração, porque o Espírito ele quer queimar em nós tudo que é carne, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é palha na nossa vida e tudo aquilo que nós não precisamos. Essa é a obra do Espírito na nossa vida. E nós precisamos colaborar com a graça. Nós precisamos colaborar com o Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino, ele diz que a graça ela não destrói a natureza, mas a graça supõe a natureza, ou seja, a natureza somos nós. A graça é o presente que Deus nos deu e é o meio que ele quer agir em nós. Então nós precisamos colaborar com a graça. Por isso Santo Agostinho bem diz, né? O Deus que te criou sem ti, ele não quer te salvar sem a tua colaboração. Que coisa extraordinária. Então isso significa dizer algo. Existe uma parte que nós precisamos fazer. Sim, tem uma parte que cabe a mim. Tem uma parte que cabe a você, querido irmão. Que parte é essa? Primeira parte, abrir o nosso coração e deixar que o Espírito Santo queime em nós tudo aquilo que é carne. Muitas pessoas, muitos irmãos nossos, infelizmente, não estão ainda repletos do Espírito Santo, não porque Deus não quer, né? Não porque Deus não quer, não, Deus quer. Mas é que quando o Espírito começa a trabalhar em nós, quando o Espírito Santo ele começa a trabalhar em nós, e quando ele começa a mudar e a queimar aquilo que é carne dentro de nós, e ele quer fazer que a gente haja, como diz São Paulo, segundo o Espírito, se deixar conduzir pelo Espírito, e São Paulo bem diz isso em Gálatas, né? Quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. Então o Espírito Santo ele quer vir queimar em nós tudo aquilo que é do homem velho, toda a obra carnal. E esse é o processo de santificação em nós. E que vai nos configurando, e eu gosto muito dessa palavra, configurar, que é quando você, por exemplo, configura, qualquer coisa que você configura, customiza, né? Então você vai colocando a coisa do seu jeito. Ser configurado a Cristo não é mais estar segundo o nosso modelo, o nosso molde, mas é segundo o molde de Cristo. É estar parecido com Jesus, é ser um outro Cristo nesse mundo. Esta é a obra que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e quer fazer na sua vida. E nós precisamos dar essa abertura ao Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Eu volto a dizer, muitas pessoas, quando o Espírito começa a trabalhar, elas começam então a voltar, porque Deus ele vai nos pedindo coisas ilícitas, sem dúvida alguma, mas também, ao longo do caminho, Deus também irá nos pedir coisas lícitas. Ele irá nos pedir mortificações, ele irá nos pedir uma adesão total a Ele, à sua palavra, ao seu projeto. E é o Espírito Santo que vai levar isso a termo. É o Divino Espírito Santo que vai, em nós, nos transformar, nos santificar, queimando tudo aquilo que é do homem velho e fazendo de nós uma criatura nova. Bom, por isso a gente entende aquilo que São Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Hoje, irmãos, na solenidade de Pentecostes, e olha, eu digo, nós precisamos muito do Espírito Santo. Assim como esse ar que nós estamos respirando, nós precisamos, com a mesma intensidade, do Espírito Santo na nossa vida. Para nos conduzir nesse mundo de pecado, para nos conduzir nesse mundo que está cada dia mais abandonando a Deus,
abandonando os critérios de Deus, abandonando os valores de Deus, quem é que vai, por exemplo, sustentar a nossa vida no testemunho? Porque foi essa promessa: não vos afasteis de Jerusalém, mas aguardai a promessa do Pai, que vocês ouviram dizer: João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Ora, nós só vamos dar a nossa vida pelo Senhor se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Não se iluda, queridos irmãos. Somente cheios do Espírito Santo é que nós vamos dar a nossa vida por Jesus Cristo. É Ele que vai colocar em nós palavras acertadas para esse mundo corrompido. É o Espírito que colocará em nós a sua palavra, Ele que colocará em nós o seu poder, é Ele que vai corroborar, é Ele que vai respaldar a nossa pregação, é Ele que vai agir nos corações, é Ele que vai tocar os corações, é Ele que vai modificar. Isso não é obra nossa, isso é obra do Espírito. Hoje então, na solenidade de Pentecostes, como diz a própria sequência, e como bem diz o Veni Creator Espírito, que oração maravilhosa, que Ele vem regar o que está seco, que Ele vem lavar o que está sujo, né? Que Ele vem dar força, que Ele vem nos dar coragem, que Ele venha nos dar hoje parresia, para que a gente possa testemunhar: Jesus Cristo vive e Jesus Cristo é o Senhor. Vamos pedir hoje então, meus irmãos, de maneira muito especial, a graça de Pentecostes para cada um de nós. A graça de podermos dizer: vem Espírito Santo e renova a face da terra. Mas o Espírito, para renovar a face da terra, a primeira terra que Ele quer renovar é o terreno do nosso coração. Esse é o primeiro terreno que o Espírito quer vir e que Ele quer mudar tudo aquilo que é escuridão em luz, tudo aquilo que é sujeira em limpeza, tudo aquilo que está turvo com uma visão clara das coisas de Deus. Peçamos hoje, de maneira muito especial, nessa grande solenidade da igreja, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e que a gente possa testemunhar que Jesus vive e Ele é o Senhor. Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.